Hello people, how are you? Desculpa, né, por estar assim meio cansado, meio aparente sim, mas é porque eu tive hoje um dia bem cansativo, mas eu estou aqui pra você. Muito bem, eu sou Breno Luiz, o novo professor de inglês de vocês do Teaching English do grupo Breno Luiz. Bom, hoje a nossa lição vai ser sobre formação de sentenças, de frases, né? E a questão de does. Como é que o does ele entra em ação? Bom, primeiramente, só apagar aqui, o que acontece? Quando você tem uma question, você pode ter duas respostas, affirmative or negative. Tá? Essas ambas, elas são respostas de uma questão. E a questão, para se formular, tem um jeito e a resposta tem outro. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. E bem simples assim para todos entenderem. Lembra da aula passada aqui que nós vimos sobre os verbos? Ixi, caiu tudo aqui. Nós temos aqui a questão. Vamos utilizar o verbo walk. Você entra em ação, primeiramente, antes, este verbo, o do. Ele significa fazer, é um verbo. Porém, além de ser um verbo, ele tem uma função. Ele tem uma função auxiliar uma pergunta. Ele é uma função interessante. Vamos montar a frase. Do you? Vamos colocar a frase bem baboseira assim, né? Do you speak English? Esse do, ele tem uma indicação. Ele indica que a frase é uma frase do presente, porque esse verbo está no presente. Ele é uma indicação de que a frase tem que ser respondida no presente, porque ela está no presente. E ele é um indicativo de que o verbo da ação, no caso speak, é um verbo de ação e não de estado. Tá bom? Tem que diferenciar um verbo de ação e um verbo de estado. Um verbo de estado você está ou você é. O verbo de ação você faz alguma coisa, entendeu? Ou alguma coisa acontece. Vamos entender essa pergunta. O do, ele tem uma função auxiliar, tá? Ele indica o tempo verbal, tá? Ele indica a ação. E indica... enfim. Então esse do sempre vai vir na frente, tá bom? Só que nós temos que lembrar que nem sempre o do vai ser utilizado. E se aqui ao invés de ser o you, fosse he? Aí teria que, né? Aí nós vamos explicar mais daqui a pouco, porque essa parte aqui é diferente. Muito bem. Do you speak English? Tá? Esse speak é o verbo da frase. Não confunda. Esse não é verbo, ele é apenas auxiliar. Ele está aqui para enfeite, não tem, né, tradução na frase. A frase, você fala inglês? O verbo está aqui, mas antes dele vem o pronome. E antes o verbo auxiliar. Tá? O auxiliary verb, vou colocar V aqui. Tá bom? E a resposta será de acordo com a pergunta, né? Se eu quiser escrever yes, I speak English. Sim, eu falo inglês. Resposta vem sim. O you vira I nesse caso, porque se eu estou perguntando para você, você me responde. Além disso, o verbo ele desce e complementa também. O do não entra na frase. Por quê? Não precisa. O speak está no presente. Para que eu vou querer o do? E eu não estou mais numa pergunta, eu estou numa resposta. Tá bom? E a negativa fica no. Aí esse do desce, entra em ação o not, entra aqui speak English, ok? No, I do not speak English. Por que esse do not desce? Porque esse do vai ser também auxiliar na resposta. Ele vai auxiliar que esse verbo daqui será presente e que a frase está na negativa, porque ele acompanha o not. Do not. E eu posso também reduzir isso aqui para don't. Como eu vou saber reduzir? Só excluir o do not.
junto o resto, bota o apóstrofo. Pronto. Eu posso falar no, I don't speak English, ou então no, I do not speak English, tá bom? Sempre quando eu tiver na negativa, esse do desce, entre ação not, repete a frase comumente. Aí tem a questão do does. O does entra em ação agora. O que é does? A gente viu que o do é verbo fazer, e que esse verbo fazer, ele também tem, além de do ser um verbo fazer, ele significa um verbo auxiliar, ele indica uma frase, ele tem uma função de ser indicativo na frase, de auxiliar. O does é a mesma coisa, sem exceção, só que ele tem o mesmo significado do do, que é fazer e auxiliar. Só que ele tem diferença, por quê? Porque ele é utilizado somente para o he, o she, he or it, tá bom? Ele é utilizado para esses três momentos aqui. Does, she, he, it, tá bom? Só para esses três, tá? Com o mesmo significado. Vamos montar uma frase com isso aqui. Nossa, tá muito ruim para escrever, mas de boa. Does she speaks English? Desculpa a minha letra, mas dá pra entender, né? Does she speaks English? Esse does, ele entra no lugar do do, porque não se usa do quando tem a terceira pessoa do singular, tá bom? O speak normal escreve English. Aí você tem a resposta. Yes. She, se eu pergunto dela, eu respondo dela. Speaks. O does, ele não desce. Porém, aqui ele muda, ele vira um S na frase. Não falam she speak, she speaks. Quando eu tenho a terceira pessoa do singular, vira speaks. Por quê? É regra, Deus quis, né? Enfim. She speaks. Sempre o verbo depois do prenome vai ser, tá? S. Quando tem o he, she or it. English, tá bom? E se eu quiser falar o no? She does, porque esse does aqui desce. Entra em ação de novo, not. Speak sem o S, English. Aí complementa. Presta atenção, por que eu não coloquei mais aqui o S de novo? Sendo que tem o she aqui na frase. Porque isso daqui, o does, que a gente iria ver em consideração, desceu, porque a frase está negativa. E se aqui está indicando terceira pessoa do singular, pra que eu vou colocar aqui speaks de novo? Não faz sentido. E fora que temos o not, tá bom? She does not speak. Seria redundante colocar does e o speaks aqui. Aqui não, eu preciso colocar. Por quê? Se você for olhar, a frase, se você for entender, lá, na verdade, é assim, does speak. Porém, não se fala mais assim. Tá? A regra mudou, nunca foi assim. Exclui o does e bota o S para evitar esse problema, tá bom? Eu vou fazer uma brincadeira agora. Deixa eu ver o horário aqui rapidinho. Bom, vamos ver se dá para explicar. Dá sim, ainda de muito bom. Tá? E nós temos aqui, a gente viu agora, como fazer perguntas quando o verbo é de ação e quando ele é de estado. Utiliza-se o verb to be. When, is, are, tá bom? Utiliza-se esses três tipos verbais só. Como assim, Breno? Eu vou explicar melhor para vocês. Are we speaking English? Não. Deixa eu fazer uma frase mais... Are you Brazilian? Esse verbo, nossa, ficou muito feia a lousa, mas enfim, esse verbo, o verbo na frase, no caso, é o are, caindo toda hora, né? É o are. Ou seja, pra que eu tenho o verbo aqui? E além disso, a frase indica que é o verbo de estado, não de ação, porque eu não tenho ação brasileira, eu sou brasileiro ou estou brasileiro, mas nesse caso estou, né? O verbo aqui indica estado, que eu sou ou eu estou, o verbo to be, tá bom?
Aí você responde yes, I am. Por que I am? Se eu tô perguntando pra você, ele responde pra mim, não foi? Aí complementa, Brasília, tá bom? Se fosse pra outra pessoa, responde aqui, vira normal, tá? O verbo to be, na sua posição. Aqui ele é ao contrário, tá bom? Não é you are Brasília. Are you Brasília? Você responde assim. E se colocar o no, I am not Brasília. O not entra no lugar, o am continua do mesmo jeito, tá bom? Essa é a pergunta. Mas eu vou agora fazer uma pegadinha com você. Se der tempo rapidinho, eu faço. Outra. E se tiver, por exemplo, aqui? Vai colocar assim. Aqui vira does or do? Do. Por quê? Ah, mas tem o she. Peraí. Mas não só tem o she, tem o she and me. Juntando os dois vira como? We. Do we speak? Esse S não entra, tá? Aí você coloca yes, yes, we speak. Or no, we not we don't, desculpa. No, we don't speak, tá bom? Or do not speak, se você entender. Bom, gente, esse foi mais um vídeo. Desculpa pelo atrapalhamento, pela minha euforia.